Não é o tom da voz que fere os incrédulos, mas a verdade das Escrituras. Há uma acusação recorrente contra a pregação fiel ao longo da história da igreja. O problema não é o conteúdo, é o tom. Dizem que a mensagem até poderia ser aceita se fosse mais suave, menos direta, menos ofensiva. Mas essa acusação não é nova. Ela ecoa desde o Éden, quando a serpente não atacou a verdade frontalmente, mas tentou redefinir a forma como a verdade deveria ser ouvida. O homem caído não odeia primeiro o tom, ele odeia a verdade. O tom apenas se torna o álibi para rejeitar aquilo que confronta o seu coração rebelde. Jesus nunca foi crucificado por falar alto demais. Nem João Batista foi decapitado por falta de delicadeza. Eles foram mortos porque a verdade expôs o pecado, destronou o ego humano e revelou a santidade absoluta de Deus. A Escritura afirma em João 3,19 que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O texto não diz que os homens rejeitaram a luz por causa do tom da lâmpada, mas porque a luz revelou suas obras. A verdade bíblica é como uma espada, Hebreus 4,12. Ela corta, penetra, discerne, separa. Não há como uma espada cumprir sua função sem ferir aquilo que está corrompido. Historicamente, toda vez que a igreja foi fiel às Escrituras, ela foi acusada de dureza. Os profetas do Antigo Testamento não foram perseguidos por serem grosseiros, mas porque diziam: assim diz o Senhor. Jeremias foi chamado de traidor, Elias de perturbador de Israel, Amós de intolerante. Todos tinham algo em comum: não negociavam a verdade para preservar a aceitação popular. Na Reforma Protestante, o mesmo padrão se repetiu. Lutero não foi excomungado por gritar, mas porque afirmou que o homem é justificado somente pela fé, e não por obras ou méritos. Calvino não foi odiado por falta de amor, mas porque declarou que Deus é soberano até na salvação, e que o homem está morto em delitos e pecados. A verdade reformada feriu o orgulho humano porque retirou do homem qualquer glória possível. O incrédulo não se ofende quando a igreja fala de prosperidade, de vitória pessoal ou de autoestima espiritual. Ele se ofende quando ouve que está morto espiritualmente, que é inimigo de Deus, que não busca a Deus por natureza, que não pode se salvar a si mesmo e que precisa se arrepender ou perecer. Isso não é problema de tom, isso é problema de conteúdo bíblico. Jesus é o maior exemplo disso. Em Mateus 7, ele encerra o Sermão do Monte dizendo que muitos ouviram suas palavras, mas apenas alguns as praticaram. O problema nunca foi falta de clareza ou excesso de aspereza. O problema foi que a verdade exige submissão. Em João 6, após um discurso profundamente teológico e confrontador, muitos discípulos o abandonaram. Jesus não correu atrás para ajustar o tom. Ele virou-se aos 12 e perguntou: quereis vós também retirar-vos? A verdade não implora aceitação, ela exige arrependimento. A teologia reformada entende isso com clareza. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. 1 Coríntios 2,14. Não é o volume da voz que produz rejeição, mas a incapacidade espiritual do homem não regenerado de amar a verdade. Enquanto o coração não for transformado pela graça soberana, a verdade sempre será ofensiva. Quando hoje se pede uma pregação mais amorosa, muitas vezes o que se deseja não é amor, mas silêncio sobre o pecado, omissão da justiça divina e adaptação do evangelho à sensibilidade humana. Mas o evangelho que não confronta não salva. Um evangelho que não fere o orgulho não cura a alma. Um evangelho que não leva o pecador ao chão nunca o levará à cruz. A verdade das Escrituras fere porque revela quem Deus é, santo, justo, soberano, e revela quem o homem é, caído, culpado e necessitado da graça. Essa ferida não é cruel, ela é misericordiosa. É melhor ser ferido pela verdade agora do que condenado pela mentira eternamente ao inferno.
Portanto, não nos envergonhemos do Evangelho. Não ajustemos a mensagem para torná-la palatável. Não confundamos amor com conivência. O verdadeiro amor bíblico diz a verdade, mesmo quando dói. O tom pode variar, mas a verdade permanece a mesma, e ela continuará ferindo os incrédulos, até que, pela graça de Deus, o coração de pedra seja removido e substituído por um coração de carne. E quando isso acontece, aquilo que antes feria passa a libertar. A mesma verdade que ofende o ímpio é a que consola o regenerado. Porque não é o tom da voz que salva ou condena, é a verdade das Escrituras, proclamada pelo Deus que salva pecadores para a glória do seu nome. Amém.